Capítulo 3 do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutelas provisórias. 2. Mérito do processo. 3. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. 7. Exclusão de litisconsorte. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. 12. Vetado. 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, do processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: 1. Os nomes das partes. 2. A exposição do fato e do direito. 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. 4. O nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Artigo 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída: 1. Obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal. 3. Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Parágrafo 2º. No prazo do recurso, o agravo será interposto por 1. Protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. 2. Protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. 3. Postagem sob registro com aviso de recebimento. 4. Transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. 5. Outra forma prevista em lei. Parágrafo 3º. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Parágrafo 4. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Parágrafo 5. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Artigo 1018.
O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Artigo 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, 1. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 2. Ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 3. Determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Artigo 1020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado.